Testemunhos de casamentos restaurados. Não existe fórmula secreta. Para todas vocês, mulheres sem filhos, Deus quer restaurar o seu casamento. E para todas vocês, mulheres do Reino Unido, Deus também vive aqui. Eu estava casada há apenas 6 meses, quando tudo ficou ainda mais azedo e desagradável a cada dia. E eu continuei dizendo a mim mesma: esse não é o meu feliz casamento cristão no qual eu me comprometi. Havia batalhas constantes por dinheiro, tarefas domésticas, diferenças de opinião e louças voando. Nunca fomos à igreja porque estávamos nos afastando. Eu descobri coisas sobre o meu marido que me fizeram dizer a ele que tinha vergonha de ter me casado com ele e zombava que eu nunca seria capaz de trazer filhos para o nosso casamento, o quanto eu o odiava e que todos me disseram para nunca casar com ele. Então, finalmente, eu fiquei tão exausta e farta de brigas que disse a ele que estava indo embora, que estava farta desse casamento e que ele também teria que encontrar outro lugar para morar. Isso, por sua vez, levou a uma briga que se tornou feia e a polícia teve que intervir. Bem, eu era totalmente a favor de pedir o divórcio e começar de novo, talvez até ficar solteira pelo resto da minha vida. Uma vida tranquila parecia uma felicidade. Mas um dia eu tenho certeza de que eu senti Deus me dizer que queria restaurar o meu casamento e eu deveria prosseguir com isso, ok? Eu procurei todas as escrituras sobre casamento que eu conhecia e eu tive que confirmá-las. A vontade de Deus para o meu casamento. Eu devo dizer que Deus me deu uma boa repreensão pelo meu comportamento contencioso e me ensinou muitas lições. No entanto, Ele é um Pai gentil e perdoador. Ninguém estava comigo, não os meus pais cristãos, que me perguntaram para quê e disseram boa sorte com isso, quando eu lhes disse que Deus iria restaurar o meu casamento. Minhas amigas cristãs deram o seu melhor, mas depois de algumas taças de vinho, inclinaram a cabeça com simpatia. Aparentemente Deus não faz isso. Então eu aprendi que eu precisava calar a boca. Esta era a minha jornada sozinha, eu e o meu Deus. E eventualmente eu me deparei com o seu ministério, o que confirmou tudo e que, devo admitir, eu devorei em 7 dias inteiros. Depois eu tive que deixar o meu cérebro esfriar. Até então, eu não tinha contato com meu marido ou com a família dele, eu nem sabia onde ele estava. Eu senti em meu coração que eu precisava escrever para ele e pedir desculpas por minha participação nos acontecimentos. E isso não me pareceu certo, pois o material diz para nunca contatá-los. Mas isso continuou mexendo em mim e eu orei, pedindo favor. E depois de alguns dias eu simplesmente tive que fazer isso. Essa carta abriu as portas da comunicação e conversamos via SMS todos os dias e nos encontramos por alguns fins de semana fora. Durante o nosso tempo separados, Deus também falou com meu marido e ele voltou à igreja e ouviu a rádio cristão, orou e declarou: uau, fale sobre excessivamente e abundantemente além de tudo que eu posso imaginar. O marido deve voltar para casa para morar aqui amanhã. Louvado seja Deus. Temos um processo judicial para resolver primeiro, o que não é agradável, mas inevitável. E o inimigo está tentando o seu melhor para intimidar. Ele sabe que seu tempo acabou. Mas eu sei quem vai antes de mim e preparou o caminho. E uma nova jornada começa a partir daqui. O meu conselho é que não existe uma fórmula secreta quando se trata das coisas de Deus. Você só precisa lembrar quem é o seu papai, o Rei dos Reis, e o que isso faz de você. Uma princesa, uma herdeira com toda a autoridade em suas mãos e o inimigo sob seus pés. Deus conhece você, Ele fez você, Ele te ama e quer curar a sua vida. Pegue tudo que o RMI tem a oferecer
e depois certifique-se de que a sua verdade não permaneça em segredo e compartilhe as boas novas com todas. Cheryl, da Escócia. Nota do Ministério. Ficamos emocionadas porque Cheryl ouviu o Senhor que a levou a contatar o seu marido. A verdade é que no livro Restaure o Seu Casamento diz que se foi você quem deixou ou expulsou o seu marido, então deve entrar em contato com seu marido e não esperar por ele. O sem contato aplica-se à maioria das mulheres cujos maridos partiram por vontade própria. Restaurada há algum tempo. Olá! Eu só queria que todas soubessem que o meu casamento foi restaurado. Não foi restaurado da maneira que eu pensei que seria, mas louvo a Deus. Fomos restaurados e o que é ainda melhor, o meu relacionamento com o Senhor é mais forte do que eu jamais sonhei que poderia ou seria. O meu casamento foi restaurado há algum tempo, mas eu simplesmente não sabia como entrar em contato com o ministério. E eu espero que alguém receba essa mensagem agora. Você gostaria que eu digitasse um testemunho para compartilhar? Lisa, no Texas. Nota do Ministério. Respondemos sim, mas nunca obtivemos um testemunho completo. Às vezes, ele trabalha tão rápido que ficamos maravilhadas. Cônjuge agradável e amoroso. Olá! Sinto muito pelo e-mail de acompanhamento. Eu sei que você desencoraja, mas coisas maravilhosas aconteceram poucas horas depois de responder ao seu questionário. O Encorajando Mulheres me aconselhou a não ligar para ele. Então eu desliguei o telefone quando ele ligou e disse-lhe para ter um bom dia. E enquanto eu fazia a sua primeira semana de aulas, estávamos restaurados. Jill, no Arizona. Em poucas horas, o meu milagre veio. Depois de 2 anos e meio vivendo separados, eu voltei para casa e encontrei um cônjuge renovado, que jantava esperando por mim e com muito amor. Meu marido não estava apenas pedindo para voltar para casa. Ele agora era agradável e amoroso. Ele me contou que alguém em seu trabalho, um pastor, com quem ele nunca havia falado, além de dizer olá e adeus, disse-lhe que a sua família precisa dele e o ama e que ele precisava buscar a salvação, voltar-se para o Senhor e, principalmente, vá para casa. Desnecessário dizer que Deus fala através de você e eu não posso agradecer o suficiente por todo o apoio e conselhos do encorajamento.org. April, na Flórida. Nota do Ministério. Apenas uma em cada 10 que ajudamos voltará para dar glória a Deus. Ao longo dos 25 anos de ministério, eu descobri que isso parece ser bastante preciso quando mulheres, e especialmente homens, aparecem anos depois dizendo que foram restaurados há anos, mas nunca nos contaram. Então, para ter certeza de que você é capaz de louvar a Deus por restaurar 10 vezes o que compartilhamos em nossos encorajamentos, eu acabei de descobrir hoje mais 2 casamentos restaurados que eu encontrei. Mulheres que construíram seus próprios sites e escreveram livros sem nunca entrar em contato comigo ou com o RMI, para nos informar que seus casamentos foram restaurados e que elas passaram a ter os seus próprios ministérios. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes junto a um riacho e não temerá quando chegar o calor, mas as suas folhas ficarão verdes e não ficará ansiosa num ano de seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o
em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 4 a 6.